bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje o nosso tema aqui é Gabriel Garcia Marques e os 12 Contos Peregrinos. Eu já contei uma história breve sobre minha relação com o Gabo aqui no canal. Vou contar de novo para vocês entenderem melhor como que foi a experiência de ler esse livro. Eu não comecei direito pela leitura do autor, né? Então, o primeiro livro que eu li dele foi Notícias de um Sequestro, só que era emprestado e eu precisei devolver para a pessoa, porque a pessoa precisava do livro por conta de um trabalho da faculdade e eu não consegui concluir a leitura. Eu li mais da metade do livro, estava achando bacana, mas como ele é um livro muito com cunho jornalístico, né, para ele tratar mais de uma história e fatos que realmente aconteceram na Colômbia, o livro não me provocou tanta emoção como quando acontece na leitura de uma obra de ficção. Então, depois disso, eu tive a infelicidade de ler o Memórias de Minhas Putas Tristes. E eu não gostei de nada do livro. Em resumo, ele vai narrar a história de um velho que está para morrer e antes de morrer ele tem como desejo tirar a virgindade de uma criança, de uma menina, uma garota, e depois essa garota vai para a prostituição. Então esse tema é muito pesado, é um tema que eu não consigo lidar com nenhum tipo de leveza e durante a leitura o que fica é uma sensação de nojo, de peso, enfim. Não me agradou absolutamente nada o livro. Tem gente que gosta, eu sei, mas pra mim o livro não funcionou. Porém, neste mês, o tema do Clube de Leitura do Sesc, aqui de Sorocaba, qual eu sou mediadora, indicou Gabriel Garcia Marques. E eu pensei, vou ter que ler, vou ter que encarar de verdade esse autor. Então, eu pensei que o jeito, né, de aliviar toda essa tensão entre mim e o autor era pelos contos. Eu particularmente gosto muito de contos, então eu achei que poderia ser uma boa ideia ler os 12 Contos Peregrinos. E de verdade, foi uma ótima ideia. Então se você quer começar a ler o autor e ainda não tem certeza, né, sobre a obra dele, eu acho que isso também vale para todos os autores, começar por Gabriel Garcia Marques e os 12 Contos Peregrinos. Foi muito bom pra mim, então eu espero que seja um bom começo também, se a gente seguir essa mesma linha para ler qualquer outro autor, né? Começar pelos contos. Desses contos aqui, são 12, eu acho que tem 2 ou 3 assim que eu gostei mais. É difícil escolher, sabe, qual é o melhor, qual é o pior, porque todos são muito especiais e quando os contos estão reunidos assim num livro só, eles acabam formando uma unidade, né? Então você começa a ler o livro e percebe que os temas não que sejam repetitivos, eles não são repetitivos, mas de alguma forma as histórias acabam tendo alguma marca em comum. Aqui, por ser contos peregrinos, né, a palavra peregrino que vem de peregrinação, que vem de viagem e tal, você vai ver claramente em todos esses contos, porque todos os personagens aqui, de alguma forma ou de outra, eles estão fazendo uma viagem, né? Às vezes é uma viagem ao pé da letra, né? Uma viagem turística, por exemplo, mas pode ser também uma viagem com outro motivo, né? Tem acho que 2 contos aqui que os personagens têm como motivo a viagem porque querem conhecer o Papa, né? Tem um outro caso aqui que é viagem de lua de mel, enfim, tem vários tipos de viagem, inclusive as viagens mais metafóricas, né? Por exemplo, a morte. Né? A morte também pode ser encarada como um tipo de viagem. Então, você vai ter essa peregrinação desses vários personagens, né? Esses personagens não se misturam em um conto ou outro, eles são bem distintos. E eles vão trilhar caminhos muito diferentes. Eu acho que a genialidade do autor está nisso, né? Então aqui ele pegou, vamos dizer assim, o tema, né? O peregrino, a viagem, e desmembrou isso em tantas coisas. É muito legal essa edição que eu tenho, essa edição da editora Record, porque antes dos contos começarem, tem um prólogo do autor, que ele explica por que 12, por que contos e por que peregrinos. É muito importante vocês lerem isso aqui antes de começar os contos, porque ele vai contar a história de como esses contos surgiram, que também, além de tudo, é divertida, é meio trágica, porque ele quase perdeu. Na verdade, ele perdeu o caderno onde ele anotava todas as ideias que ele tinha para contos. E ficou por muito tempo perdido e ele não dava muita atenção àquilo. De repente, ele percebeu que aquele caderno não fazia mais parte do escritório dele
e ele ficou desesperado, então ele teve que reescrever as ideias desse caderno, mas o caderno tinha muita coisa, ele não se lembrou de todos, então o que ele lembrou se transformou nos 12 contos peregrinos que a gente tem neste livro. Então até a história, né, de como o Gabo conseguiu escrever esse livro acaba sendo também uma história de peregrinação, né? No caso dele atrás dos contos, para ver se ele ia conseguir realmente encontrar esses contos. Lá no blog eu fiz um breve comentário sobre todos os contos aqui do livro. Neste vídeo eu vou comentar brevemente sobre 2 contos que eu gostei muito e que, sabe-se lá porque, foram os contos que eu mais fiquei pensando sobre, né? Os dias vão passando e algumas histórias acabam ficando frescas na memória de um jeito muito mais forte que outras histórias. Então, aqui nesse livro dos contos peregrinos, o que mais me destacou, o que mais prendeu a minha atenção, né? Não durante a leitura, mas o pós-leitura, né? O que mais ficou rondando na minha cabeça é o conto que chama Só Vim Telefonar. Ele é o conto que começa na página 103. Só Vim Telefonar é o título e é um conto extremamente angustiante, gente. É desesperador saber o que a personagem passa aqui nessa história. Ele me lembrou também um outro autor que não faz nenhum sentido a relação, mas quando eu comecei a ler o conto e o jeito que a história foi caminhando, me lembrou um pouquinho Franz Kafka e também Stephen King. Por quê? A personagem aqui, ela se vê numa situação desesperadora e ninguém escuta o que ela tá falando, ninguém acredita nela. E também me lembrou Stephen King porque o jeito que ele começa com essa personagem, essa mulher, ela tá na estrada, o carro dela quebra e ela precisa pedir ajuda, né? Então, e essa é uma cena clássica de terror, é uma cena que tem num conto do Stephen King que eu li ano passado, então me veio à cabeça o Stephen King. Não tem nada a ver, porque os estilos desses escritores são muito diferentes, mas, né, se há algo em comum, isso a gente pode falar de qualquer história que vá, né, para o caminho do terror, do mistério, do medo, que você tem que ser muito bom para você conseguir fazer isso e não cair em algo infantil, em algo bobo, em algo que fique mais engraçado do que assustador. No caso de Só Vim Telefonar, gente, o negócio fica desesperador. Assim, é muito angustiante ver o sofrimento dessa mulher, que ela, na verdade, ela só quer telefonar, mas ninguém entende, né, o pedido dela. Eu não vou dar muitas informações aqui, mas por favor, leiam esse conto que ele é sinistro e muito difícil de engolir, assim, todo o sofrimento da mulher. E principalmente, eu li o conto e daí cada atitude que ela tomava, que deixava pior ainda a situação que ela estava passando, eu compreendia totalmente ela, porque eu pensava assim, nossa, eu no lugar dela ia fazer a mesma coisa. Gente, muito angustiante. E outro conto que também tem uma personagem mulher, que me fez pensar muito e que foi difícil esquecer, está sendo difícil esquecer, é o último conto do livro, chama O Rastro do Teu Sangue na Neve. Ele começa na página 222. Este conto, o título já é muito bonito e poético, né? O Rastro do Teu Sangue na Neve, eu achei ele bem bonito. Ele vai contar de novo de uma história de uma mulher, e em comum esses 2 contos é o lance de estarem na estrada, né? Só que no primeiro conto que eu comentei com vocês, no Eu Só Vim Telefonar, a mulher ela tá sozinha na estrada, e o rastro do teu sangue, o rastro do teu sangue na neve, eu ia falar o rastro do seu neve, não do sangue. O Rastro do Teu Sangue na Neve, ele vai falar sobre uma mulher que acabou de se casar e ela está na estrada com o marido, só que ela está machucada. Ela teve um levíssimo ferimento no dedo, porque ela pegou numa rosa, né, e o espinho da rosa furou o dedo dela, e a partir desse inconveniente, né, desse acidente no dedo dela, a história vai tomar um caminho, assim, muito diferente do que eu pude imaginar. Eu acho que esse conto é aquele conto que engana o leitor no bom sentido, né? É bom quando a gente imagina uma história de um jeito e ela acaba terminando de outro totalmente diferente, totalmente incrível, né? Então, ele também tem isso, e a angústia que você sente aqui nesse livro é por conta da postura do marido dela em relação ao que está acontecendo com ela. Então ela está no hospital e ele fica desesperado porque ele não tem notícias dela, né? E de novo, o que me lembrou esse conto? Kafka, porque no livro Processo, o personagem K,
ele precisa saber de informações a respeito de um caso, de um problema que ele tem para resolver, porque ele está sendo condenado e ninguém sabe explicar a ele corretamente o que está acontecendo, que tem essa lembrança aqui neste conto também. Eu não posso dizer para vocês se o Gabo teve alguma inspiração nesses escritores, porque eu acho que daí mora só a bagagem literária de quem está lendo. Então, como são autores que eu já li e gostei muito, o Franz Kafka e o Stephen King, quando você lê um outro livro, automaticamente o cérebro, né, acende uma luzinha do tipo, olha, eu já li isso aqui em algum lugar. Enfim, eu gostei de ter encontrado, né, essas lembranças de outros contos que eu li. Eu acho que cada vez mais, quanto mais você lê, mais isso vai acontecer, e isso é bom, é algo muito positivo. Mas, falando só do Gabo, sem essas outras referências, mas que isso também tem muito a ver com o que é a literatura e o que a literatura como um todo propõe, né? Todo personagem ele está em busca de alguma coisa, né? Seja felicidade ou infelicidade. E nesses contos a gente vê isso também, né? Como algo único entre todos eles. Os personagens aqui, de algum jeito ou de outro, às vezes de um jeito torto, às vezes de um jeito muito bacana, às vezes de um jeito sem ter delicadeza com o próximo, ou de um jeito muito delicado com o próximo, as pessoas acabam buscando a felicidade ou a infelicidade. Por que eu falo da infelicidade? Porque tem os personagens aqui que você percebe que a viagem, né, a peregrinação, é meio que uma fuga da realidade, ou medo. Outro ingrediente que tem aqui em alguns contos que eu achei muito bacana também é a natureza, né? Então a presença da natureza, a força da natureza como algo que pode mudar o destino, enfim. É um livro muito rico. Eu acho que esses contos aqui vão sondar a minha vida como uma leitora assídua de contos por muito tempo, por conta dessas relações que eu fiz aqui, de lembrar de outras histórias, enfim. Eu acho que eu não poderia, então, iniciar com o Gabo, com outro livro que não fosse esse. É uma pena que eu já tenho algumas referências negativas, né, por conta do livro Memórias Minhas Curtas Tristes, mas no conjunto da obra, quando eu comecei a ler 12 Contos Peregrinos, já me veio à cabeça aquela ideia de que não, realmente o cara merece, né, todo o clamor que existe em torno dele, não é à toa que ele é um Nobel da Literatura. E eu tô muito feliz que principalmente eu consegui enfrentar, não o medo literário, não é medo, mas eu consegui enfrentar uma opinião que já estava muito formada na minha cabeça, né? Então quando você consegue se livrar disso e dar oportunidade, né, para conhecer o outro lado, para conhecer mais, isso é sempre algo positivo. Então, para esse vídeo, além de falar para vocês que a leitura dos 12 Contos Peregrinos foi muito boa, fica aqui também não conselho, né? Conselho é coisa de tia. Mas assim, sempre lembre-se disso, que às vezes você não gosta de um autor por conta de uma opinião que ele deu no jornal, ou por qualquer outra coisa, algum conto que você leu, um poema que não rolou. Dá uma nova oportunidade, tenta de novo, porque a chance de você descobrir algo incrível é muito legal. E eu acho também que quando você já tem um pé atrás com o autor e você vai começar a lê-lo, você tem uma leitura mais cuidadosa, porque eu acho que é algo muito do brio da gente, né? Você quer ficar provando que realmente a tua opinião era correta no início. Aqui eu tenho que dizer pra vocês que não, eu não posso falar que eu não gosto do Gabo, eu gosto do cara. O cara é realmente um gênio, escreveu 12 Contos Peregrinos que eu amei. Já comecei a ler 100 Anos de Solidão e tô assim, amando. Vou tentar fazer também um vídeo, com certeza uma resenha no blog sobre esse outro livro do autor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo.